Olá, como vão todos vocês? Eu espero que estejam muito bem. Uma das coisas que nós temos visto com frequência na imprensa e que agora tem diminuído é que nesta disputa existente entre a Rússia e a Ucrânia, a Rússia de Putin estaria perdendo para a Ucrânia, que estaria sendo auxiliada por vários países, muitos dos quais pertencentes à OTAN, auxiliada indiretamente. E aí o discurso começou a mudar, o discurso que dizia que a Rússia estava perdendo, que não estava conseguindo avançar, agora começa a mudar. Eles colocam, por exemplo, na chamada dessa matéria do Foreign Affairs, que inclusive vou colocar o link para vocês depois, que Putin está tendo uma vitória de Pirro. Eles dizem que os contratempos da Rússia no leste da Ucrânia mostram por que não pode vencer essa disputa de uma maneira mais ampla. O que seria essa vitória de Pirro? E depois nós vamos falar sobre se eles estão certos ou não. A vitória pírrica, ou vitória de Pirro, é uma expressão utilizada para se referir a uma vitória obtida a alto preço, potencialmente acarretadora de prejuízos irreparáveis. Vocês têm de notar que esses países que estão se opondo à Rússia, ou líderes que estão se opondo à Rússia, eles têm colocado tudo em termos matemáticos, em termos financeiros, econômicos. E eles não têm percebido que a Rússia ela tem, desde algum tempo, se preparado não tanto economicamente quanto militarmente para esse momento. Na verdade, isso é um desfecho meio que lógico de várias coisas que aconteceram durante a Guerra Fria, após a Guerra Fria e agora com o que eles chamam de retorno da Rússia, de uma terceira Rússia, ou alguns têm chamado até de uma terceira Roma. Então eles usam essa expressão que teria vindo do nome do rei Pirro, do Épiro, cujo ajuntamento de forças havia sofrido perdas irreparáveis após derrotar os romanos na batalha de Heracléia. Então eles querem dizer que essa vitória de Putin também é pírrica, ou seja, que ela vai custar tão caro que ao final das contas a vitória pode se transformar em uma derrota. Então eles dizem assim, em 25 de março, o vice-chefe das forças russas declarou que a principal ênfase da brutal invasão russa da Ucrânia, que já dura um mês, estaria agora no leste, onde buscaria a libertação do Donbass. Para muitos observadores ocidentais, o objetivo da declaração era claro. Com as ofensivas russas em torno de Kiev, Kharkiv e outras grandes cidades ucranianas praticamente paralisadas e as forças russas absorvendo pesadas perdas, Moscou precisava de uma maneira de recuperar a missão. Nós já vimos em vídeos anteriores aqui que eles estão reconhecendo, inclusive pela boca do próprio Joe Biden, que na verdade a Rússia não está recuando para uma eventual proposta de paz, mas para um reagrupamento. É uma coisa lógica, é algo que eu também vinha dizendo, porque, segundo o meu entendimento, não haverá um recuo tão breve. Eu tenho visto aí algo no sentido de que pelo menos 2 anos de disputa, direta ou indireta, não necessariamente sem que ocorra alguns cessar-fogos no caminho, podem ocorrer, mas que a disputa ocorrerá por pelo menos 2 anos, E aí eles colocam aqui que concentrar-se no Donbass, onde há muita comanda, etc., reforça os separatistas nas províncias de Donetsk e Luhansk e de uma maneira convincente de fazê-lo. Ou seja, a ideia é muito clara, é levar as forças para o leste, ou seja, para mais próximo da fronteira da Rússia, onde eles já têm posições consolidadas, eliminar qualquer tipo de resistência ali para depois passar a avançar de forma unificada novamente para Kiev. É assim que eu tenho enxergado que eles vão fazer. E aí eles, em outras matérias, se vocês forem pesquisar, vão dizer que a Rússia ela está com força total lá dentro, e etc, etc. Só que nós temos que lembrar que há pouco tempo atrás, quando eles estavam nas fronteiras da Ucrânia, se dizia que eles tinham de 100 a 120 mil homens. E agora estão dizendo que eles estão dentro da Ucrânia com 200 mil homens. Agora vamos ver essa lista de países por número de tropas em atividade. Essa é uma lista de países por número de pessoal, E aí nós vemos, por exemplo, quem são os
países com maior número de pessoal, de pessoas disponíveis para esse tipo de conflito. Então, em primeiro lugar está a China, com 2.183.000 pessoas. São números aproximados, com certeza ninguém tem um dado exato a respeito do que a China tem ou deixa de ter. A China, aliás, a Índia com 1.395.000, Estados Unidos com 1.357.000, Coreia, etc. E aí nós vamos encontrar a Rússia aqui em quinto lugar, com pelo menos 1 milhão de homens na lista oficial. Todos esses países, eu imagino que, com exceção dos países ocidentais, que têm uma transparência maior dos seus dados, porque nas democracias é obrigatória essa informação de folha de pagamento, número de pessoal. Então, nas democracias, eu acredito que esses números estão bem próximos da realidade, salvo algumas variações. Porém, em países mais fechados como China, a própria Índia, que não seria uma autocracia, mas é um país um pouco mais fechado também, esses números aqui não conferem com a realidade. Para mim, isso aqui é um número maior. E a Rússia, vamos supor que seria, então, esse número, eu acredito que seria maior também, então ela teria dispensado de 10% a 20% do seu contingente aí dentro da Ucrânia. Portanto, nós imaginaríamos aí que há um potencial muito maior de continuidade do que eles estão fazendo e mais, de intensificação daquilo que eles estão fazendo. Porém, evidentemente que eles não vão abrir mão de outros flancos, os flancos ao sul e ao leste do país, enquanto outros países não estiverem envolvidos em outros problemas. Os Estados Unidos têm se mantido distante de tudo, interferindo indiretamente, assim como a Europa, porque eles sabem que há o problema chinês aqui. E não podemos esquecer também dessa história de uma nova ordenação a partir dos BRICS. Então nós vemos que a Índia, que também é um país com alto potencial, não está aí muito bem definida como a favor de um lado ou de outro. Está titubeando, assim como aparentemente nós vemos acontecer com o Brasil. Então, se algo acontecer e estourar aqui no Pacífico, evidentemente que os Estados Unidos acabariam tendo de aí interferir de vez, só que aí seriam várias frentes ao mesmo tempo. A Austrália agora foi o primeiro país a interferir mais diretamente no auxílio à Ucrânia, mandando equipamentos lá que até o momento outros países não tinham mandado, e portanto ela está se posicionando aqui. E sabemos também que a Austrália tem tido conflitos aqui com a China. E aí voltamos a essa matéria. Então, desde o início da disputa, eles dizem que o leste ocupou um lugar especial de importância para o presidente russo, Vladimir Putin. Por quê? Porque o leste é mais próximo da fronteira deles. Então, após 8 anos de disputas na área, expandir as repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, apoiados pelos russos para os limites de cada província, tornou-se um imperativo ideológico para o líder russo. Então, a Crimeia já estava dominada há muito mais tempo, até porque a Crimeia é mais fácil de se dominar, no sentido de que aquele que toma de assalto ela acaba colocando posições ali que são difíceis de serem retiradas, porque ela tem apenas uma entrada por terra e outra agora por ponte, uma ponte que foi construída, inclusive, em tempo recorde, E aí, nas fronteiras da Rússia, evidentemente que fica mais fácil de a Rússia dominar. Nós vimos que a Ucrânia entrou, alguns ucranianos entraram com helicópteros dentro da fronteira da Rússia, já está a coisa se tornando bem mais séria. Durante esse final de semana as coisas também não se amainaram, Nós estamos vendo aí que as coisas estão partindo realmente para esquentar cada vez mais. Nós não estamos vendo recuo, nós estamos vendo reposicionamento estratégico, isso sim. Então, as forças russas certamente tentaram tomar a área rapidamente, estão falando aqui de Luhansk, Donetsk, enfim. Eles dizem, apesar de quaisquer suposições de que as forças russas poderiam ter mais facilidade no leste da Ucrânia, eles dizem que eles estavam errados. Então, essa propaganda, essa informação dizendo aqui de que a Rússia está perdendo ou, quando ganha, está tendo uma vitória pírrica,
não me parece muito lógica. O que me parece é que sim, há um avanço dos russos. Nós percebemos que eles têm um entendimento, e me parece que agora toda a elite russa tem esse mesmo entendimento, ou quase toda ela, de que se as sanções não viessem agora, elas viriam de qualquer maneira. Esse é o discurso que eles têm passado, e com uma quase ameaça, né, que Putin fez quando ele disse que aqueles que se colocassem contra o que está acontecendo agora estariam contra a própria Rússia, seriam traidores. Nós vimos que a elite mesmo, aqueles que eles chamam de oligarcas, simplesmente se calaram, quando no máximo fazem algumas manifestações neutras em favor da paz. Então ninguém está aí se manifestando contra o que Putin está fazendo, até porque muitos oligarcas do passado que quiseram confrontar o projeto de reerguimento da Rússia acabaram se dando muito mal. Então nós vemos aí que está acontecendo dentro da sociedade russa uma espécie de aceitação da situação como algo inevitável agora ou adiante, e eles estão então se organizando todos de uma forma mais unida. As eventuais vozes opositoras estão caladas, e nós vemos aí que a Rússia está se aproximando ainda mais da China, né, vendendo agora através dos seus oleodutos, gasodutos para a China. Ela não depende do mercado europeu. A China tem o chão de fábrica do mundo está ali, eles consomem muito combustível, compravam muito combustível iraniano, inclusive, e agora a Europa, ainda dependente do combustível russo, está tendo de comprar o combustível com rublos, ou seja, ela tem de ir no mercado russo, comprar o combustível, comprar rublos, e aí a cotação já é outra. É claro que eles estão agora aproveitando, né? Já que foram expulsos do sistema ocidental pelas sanções, eles estão aumentando preços, né? Então está se tornando mais caro comprar o combustível. A situação econômica da população em geral me parece que não está mudando, do governo também não está mudando. Talvez, né, a elite mesmo russa, que tenha perdido aí seus apartamentos, seus iates, enfim, suas propriedades em outros países, está com restrições de viagem, comece a compreender que isso são favas contadas, e mesmo que a situação voltasse ao normal agora, o normal, entre aspas, não existiria mais, porque o Rubicão foi cruzado. Então, mesmo que tudo se interrompesse agora, muitas coisas demorariam tanto tempo para retornar ao que são agora, que a vida deles já teria passado. Então, me parece que eles já estão conformados com isto e estão começando a direcionar seus negócios, seus investimentos, até suas viagens, né, de turismo para outros países. Me parece que é isso que está acontecendo. E, portanto, nós vemos que essa vitória que eles dizem que é pírrica, me parece que mesmo esse custo que eventualmente seja pírrico, se é que ele foi mesmo, foi muito bem calculado, porque esse isolamento, essas sanções que foram dadas, né, acabam atingindo diretamente o próprio projeto de globalismo, ou seja, de unificação mundial, porque esse fracionamento de uma nação tão grande, não é uma nação qualquer, ela vai levar a outras nações também a se fracionarem. E, portanto, eu continuo defendendo a minha tese de que nós veremos a formação dos 10 blocos sociais, políticos e econômicos, que eu tenho chamado de 10 reinos da nova ordem mundial, surgindo naquilo que agora tem se chamado muito de mundo multipolar. Vamos ver, ainda há muita água para correr embaixo da ponte, mas eu continuo defendendo a mesma tese. Se as coisas mudarem, eventualmente eu venho aqui e dou uma opinião diferente. Enquanto isso, nós vemos a maioria das pessoas afirmando que tudo vai acabar, né, como era, que a Rússia será derrotada. É que as pessoas aqui estão fazendo julgamentos de acordo com critérios econômicos exclusivamente, ou meramente militares. Eu acho que não é o caso. Eu acho que por trás dessa geopolítica existe algo muito maior, que é algo metafísico. Não que isso esteja correto, não que isso seja a representação das forças da luz, como muitos estão dizendo, contra as forças das trevas,
Para mim, esse discurso aí não convence, só estou aqui relatando fatos para vocês. E os fatos são esses: nós estamos indo, na minha opinião, para o chamado mundo multipolar. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.